silêncio, silêncio. Ok. Gravando? Tá gravando. Tudo bem? Sou o José. Eu vim falar um pouco sobre uma das leituras obrigatórias para a FUVEST 2021. Certo? Ela vai passar atrás, né? Tudo bem? Como vão? Sou o José. Eu vim falar um pouco sobre uma das leituras obrigatórias para a FUVEST 2021. Certo? Mas vocês podem pensar, por que 2021, sendo que nós estamos em 2020? FUVEST funciona assim. Você faz a primeira fase dela em 2020, esse ano. Ó, beleza. Só que a segunda fase é só ano que vem, janeiro do ano que vem, 2021. Beleza? E as leituras obrigatórias, elas basicamente caem na segunda fase da FUVEST. Certo? Então se preparem e vamos lá. Eu vim falar, pessoal, sobre a obra... Vim falar sobre a obra Angústia, do Graciliano Ramos, certo? Essa obra foi publicada em 1936 e... Tô aqui com a minha xícara do Pool, né? Kung Fu Panda. Não é café, porque eu não gosto de café. Tenho até umas lembranças estranhas com café. A Paula que ama derrubar café. Mas aí vamos. Falando sobre angústia. Primeiro nós temos que entender algumas coisas. Quem a escreveu, contexto histórico e também, digamos assim, um histórico crítico. Entendeu? Comecem a pensar. Quem foi o escritor da obra Angústia? Graciliano Ramos. Beleza. Quem foi Graciliano Ramos? Graciliano Ramos só foi o marco, digamos assim, do regionalismo no modernismo na segunda fase. Certo? Só isso, só. Certo? Cara, digamos assim, um dos escritores que mais conseguiu engajar toda essa pegada de regionalismo em suas obras. Tanto que a sua obra mais conhecida se chama Vidas Secas, né? Onde existe personificação e isomorfização, certo? Animais têm características humanas e as crianças são tratadas como animais, certo? Ok, mas não vamos falar sobre Vidas Secas. Só para vocês entenderem um pouco sobre quem escreveu. Graciliano Ramos, nordestino, muito crítico, grosseiro às vezes, certas vezes, e sincero. Pensa num cara sincero e embaralhado. Graciliano Ramos, certo? Meu parceiro, conversei com ele anteontem, né? Gente fina. Certo. Entendendo quem escreveu, temos que entender agora o contexto histórico. Segunda fase do modernismo, geração de 1930 a 1945, mais ou menos. 15 anos de segunda fase do modernismo. Nesta fase, digamos, é a fase mais rica do modernismo, né? É a fase assim, que tem obras mais notáveis, mais conhecidas, certo? Carlos Drummond de Andrade está nessa fase, Manuel Bandeira, próprio Graciliano Ramos, e outras pessoas, certo? Grandes poetas, grandes escritores se encontram no modernismo, principalmente na segunda fase, tanto que tem uns que estavam na primeira fase que estiveram na segunda, outros que estiveram na segunda que estiveram na terceira. Então a segunda fase é a mais notável e a mais completa. Tanto que a segunda fase modernista, a palavra-chave ou a palavra que a define é nada mais nada menos que amadurecimento, certo? Foi uma fase de amadurecimento do modernismo aqui no Brasil, beleza? O contexto histórico basicamente era Vargas, Terceiro Reich, estava, digamos assim, naquela pegada de Segunda Guerra ainda, etc e tal, ok? Então não tinha muitos conflitos, beleza? Mas a gente não tem que falar muito sobre história e mais sobre literatura. Mas a gente tem que entender o que está por volta para a gente conseguir encontrar o que vem no meio. Beleza? Angústia, Graciliano Ramos. Falando agora sobre a obra. A obra, pessoal... Bem, voltei. Qualquer coisa vocês me desculpem se tiver algum barulhinho. Eu moro em uma avenida, né? Tá sempre passando carro. Não moro na avenida, né? Eu moro numa casa, mas a casa fica numa avenida. E eu tô aqui do lado da minha mãe. Minha mãe tá até fazendo o almoço. Oi, mãe. Dá um oi aqui, mamãe. Oi, filho. Entendeu? Minha mãe tá fazendo almoço enquanto eu gravo este vídeo. Beleza?
Qualquer coisa, vocês me digam. Desculpe se o áudio não estiver tão bom, mas é isso. Falaremos agora sobre Angústia, do Graciliano Ramos. Tá vendo? Até passou uma moto. Ai, que raiva que eu tenho. Mas ok. Angústia. Angústia, pessoal, ela é narrada em primeira pessoa. Certo? O narrador em primeira pessoa faz parte da história. Certo? Quem é esse narrador? Ele também é o personagem principal do contexto, do enredo, do conto e do romance. Quem é esse cara? Luiz da Silva. Luiz da Silva é o protagonista da obra Angústia, ok? Essa obra, ela não tem assim uma ordem cronológica. Ele tá andando na rua, ele vê um cachorro, ele tem um flashback de algo que aconteceu há 100 anos atrás. Aí você não sabe se aquela cena acontece no presente, se está acontecendo no futuro ou se acontece no passado. A gente não sabe muito o enredo, o tempo, né? Ok, digamos assim que ela não tem uma ordem cronológica de fatos. Tanto que este é um livro circular. Vocês sabem o que é um livro circular? Eu explico. Digamos, você está aqui num círculo, conforme você vai dando a volta, você para onde você estava. Certo? Ok. Uma obra circular é basicamente isso. Você pode ler a obra inteira, Angústia. Primeiro capítulo até o último. São 368 páginas. Okay. Aí você olha, putz, não entendi esse final. Você quer entender? Volta para o começo. O final da história está, na verdade, no começo. É meio confuso, mas é assim que vocês entendem. Isso se chama obra circular. Beleza? Certo. Luiz da Silva foi um cara que passou por muita dificuldade, assim. Logo quando criança, ele perde basicamente tudo. Perde mãe, perde avó. Ele vê seu pai, digamos assim, morrendo e umas semanas depois, pessoas agiotas na casa dele, pegando tudo que ele tinha. Seu pai morreu? Problema seu. Vou pegar o que é meu. Agora você se ferrou. Entendeu? Basicamente isso. Então ele se encontra já jovem, sem nada e sem ninguém. Certo? Sem nada e sem ninguém, já jovem. Mas isso não parou. Luiz da Silva sempre ia atrás, sempre buscava conhecimento. Ele era, digamos assim, o professor das pessoas das crianças do seu bairro. Ele ensinava bastante, ele gostava muito de aprender e de ensinar. Ok? Tanto que ele vai ficando velho, né, tem um certo conhecimento como jornalista, sai do interiorzinho, vai para a cidade grande, certo? Tem também muito de vidas secas aí, né? Pessoas que migram do sertão de pequenas cidades em busca de melhoria, de uma nova condição de vida e vão para cidades grandes, né? Acontece bastante disso. Tanto que quando ele chega numa cidade grande, ele consegue um emprego como jornalista de um jornal, né? Obviamente, né? Trabalha num jornal e... Notem, o segundo nome. Primeiro Luiz da Silva, segundo Julião Tavares. Escutaram? Julião Tavares. Segurem esse nome. Ele trabalha para um jornal, o dono desse jornal e o seu patrão, obviamente, é Julião Tavares. Ok. Luiz da Silva ele era um cara muito crítico, né? Só que esse jornal era um jornal, digamos, do governo, um jornal parcial. Vocês se lembram da época? Então Luiz da Silva não podia, digamos assim, falar tudo o que ele queria, tudo o que ele pensava. Então ele mascarava um pouco de informações, certo? Colocava informações implícitas dentro de um texto. Precisava muito de interpretação. Legal. Ok. Tanto que ele era um cara meio doido também. Que uma hora ele tava andando assim na rua, passava em frente a uma livraria, via uns livros lá estranhos, né? Putz, aqueles livros que você pensa, meu Deus, por que isso aí existe? Você sabe o que Luiz da Silva, Graciliano Ramos, mascarado, diz? Ele fala assim: Então, ele olhava para aquilo e ele dizia: putz, graças a Deus que esse lixo existe. Como assim? Como assim esse lixo existe? O que ele quer dizer, pessoal, é assim: se não fossem escritores ruins, digamos, você vai numa livraria, tem um livro lá do Lucas Neto, do Felipe Neto, né? Aí você vai lá, ele diz assim: se não fossem esses escritores ruins que estão publicados
ninguém teria coragem de se aventurar como escritor ou como poeta. Ninguém teria. É isso que ele quer dizer. Então ele agradece a existência desses maus escritores, para que assim bons tenham coragem e saibam que eles podem, digamos assim, mudar sua realidade e até mesmo publicar um livro. Certo? Agora anotem o terceiro nome dessa história. Primeiro, Luiz da Silva, perdeu tudo, jornalista. Segundo, Julião Tavares, seu chefe, rico, né? Dono do jornal, bacana, beleza, Luiz da Silva. Julião Tavares. Terceiro nome, Marina. Só anotem esses três nomes. Marina. Escutaram Marina? Vou repetir. Marina, ok? Quem é Marina? Marina foi uma moça, né? Um dia Luiz da Silva estava na sua casa. Digamos, ele vivia em umas casas que lembravam muito o contexto do cortiço. Até mesmo o cortiço, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo igual a esse falando do cortiço. Vivia assim, em casas pequenas, né? Uma do lado da outra, tanto que se ele olhasse para o lado, ele conseguia ver a silhueta, desculpa, dela tomando banho, né? Ele conseguia até mesmo ouvir. Beleza. Marina, uma moça ruiva, né? Bonita, chegou com seus pais e na hora o coração do Luiz da Silva faz isso aqui, ó. Na hora. Lá ele, putz, que menina linda. Chonei. Amor à primeira vista. Mas não pensem que ele foi iludido. Não, ele conseguiu casar com ela. Foi um amor correspondido. De tal maneira. Tanto que Luiz da Silva dá tudo pra ela. Tudo que ele tem. O dinheirinho que ele tinha guardado. Toma, Marina. A casa dele. Toma, Marina. Mora comigo. Se quiser, ele se dobrava e ia atrás. Era pouco que ele tinha. Não vou mentir, ele não era um cara rico. Ele era muito controlado. Mas também dava tudo que ele tinha pra ela. Beleza. Só que um dia tá Luiz da Silva, sai de casa e quando ele tá voltando, ele vê Julião Tavares saindo da sua casa. Aí ele, mano, o que esse cara tá fazendo aqui? Começa então uma desconfiança. Eles quase terminam por causa disso, mas eles não terminam ainda. Depois ele começa a ter conhecimento de que realmente vocês não sabem o que aconteceu. Vocês não sabem o que aconteceu com o Luiz da Silva. Não sei se vocês estão entendendo aqui, ó. Mas sim. Julião Tavares roubou de Luiz da Silva a moça, o amor de sua vida. Luiz da Silva começa a endoidecer. Poxa, tudo que eu tinha, eu dei pra ela. Ei, moto. Tudo que eu tinha, eu dei pra ela. Tudo. E ela não. Ela pegou e jogou fora. Não foi nada. Ele começa a endoidecer, ele começa a perseguir Marina. Começa a perseguir, ele vai atrás. Então você pensa, uma obra que foi publicada há quase 100 anos atrás, né? Faz basicamente 90 anos. Como pode ser uma obra atual? Onde pessoas terminam, onde o dinheiro é mais valorizado do que sentimento, e onde o homem, o marido, não consegue aceitar um término e começa a perseguir, certo? Mas aí, não, Luiz da Silva não faz nada com Marina, afinal ele a ama, né? Mas você sabe com que eles fazem? Com quem ele faz, na verdade, desculpa? Com o segundo nome da história. Quem é? Julião Tavares. Um dia tá Julião Tavares andando sozinho, Luiz da Silva atrás, perseguindo ele. Julião olhava para trás, Luiz da Silva se escondia. Então ele não via. Chegou uma hora que tava Julião Tavares sozinho, ninguém conseguia ver, já era de noite, vamos assim. Luiz da Silva chega nele, enforca, apunhala, ele não tem para onde ir, Luiz da Silva espanca, amarra uma corda no seu pescoço e o prende em uma árvore. Abre aspas também. Quando Luiz da Silva descobre que Julião Tavares seduziu Marina e a abandonou grávida, e depois descobre que ele estava com outra mulher, que era um completo fanfarrão, ele o enforca,
e o pendura num galho de árvore. Pra quê? Pra representar um suicídio. Então ele não era burro, tá bom? Ele sabia o que estava fazendo e Julião Tavares foi um completo babaca. Falou. Na hora já bate um sentimento de angústia no Luiz da Silva. Notaram o nome da história? Angústia. Angústia começa aí. Não porque ele foi traído, não porque ele deu tudo pra Marina, não porque ele perdeu o pai, não porque ele teve que se mudar de sua cidade natal. A angústia começa por quê? Porque Luiz da Silva mata Julião Tavares. Mas ele não se arrepende de ter matado. Ele só vive uma completa angústia. Um medo do quê? Medo de ser descoberto. Entendeu? Essa obra tem uma interligação com Crime e Castigo, do Dostoiévski. Oh, meu Deus do céu. Dostoiévski. Sim, Graciliano Ramos até nega, mas depois ele diz que realmente tem uma obra. Tem uma interligação, ou uma ligação. Tanto que os dois personagens principais têm medo de serem descobertos. Não se arrependem do que fizeram. Tanto que Luiz da Silva sai dali, vai se esconder, chega na sua casa, vai tomar um banho, o mendigo bate na porta. A Luiz da Silva, meu Deus, é a polícia, mas já é a polícia. Quando ele vai bater, só um morador de rua. Putz, você tem alguma coisa aí pra comer, por favor? Tô com fome, tô precisando. Dá, né? Dá, beleza. Mas aí ele fica com aquele medo. A angústia começa aí. Ele tem medo de ser descoberto. Entendeu? Porque ali ficaria tudo pior pra ele. Já não tava bom. Agora parece que piorou. Foi isso que aconteceu com o Luiz da Silva. A angústia se dá ao fato dele ter medo de ser descoberto. A angústia dele provém disso. Do medo. Da ansiedade. Tudo isso. É isso que define a história. Fazendo um resumo, um cara que não tinha nada entregou tudo que ele tinha para uma mulher. Tanto que ele diz, no livro, Luiz da Silva diz assim: mulher que escolhe homem por dinheiro, não existe pior tipo de prostituta. Isso que Luiz da Silva diz no meio do livro. Se vocês pesquisarem depois, vocês podem até... Eu indico bastante essa leitura, né? Basicamente, esse é o fragmento. Essa seria a minha análise. Ano passado, na FUVEST, a questão que caiu foi sobre... Teve uma foto de duas capas. A primeira capa mostrava Luiz da Silva e Marina se conhecendo, né? Você faz uma pergunta, a que isso se refere? E a segunda pergunta era, digamos assim, a um homem enforcado e o outro com medo. O que é isso? Digamos a segunda cena principal, o outro marco do enredo, que é quando ele enforca o Julião Tavares. Certo? Basicamente é isso, pessoal. Se vocês quiserem precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Daqui pra frente eu trarei também análise, minha opinião também, mas eu também pesquiso bastante de livros que eu li. O próximo, O Cortiço de Aloysio de Azevedo. Espero que eu tenha ajudado. Bons estudos, tá bom? Sei que vocês estão passando por um momento difícil, né? Não se veem, não estão tendo contato, não estão compartilhando ideias, mas não deixem que o conhecimento morra, tá bom? Continuem estudando e no que vocês precisarem, eu e o Paul, tá? Estaremos aqui. Beijo.